Hoje é o 37º dia da nossa live. Tá acabando, só faltam mais 3 dias, né? E os últimos 3 temas são bem interessantes. Espero que vocês estejam aqui com a gente, hein? E o tema de hoje é o amor concorda em oração. Hoje o tema ele vai nos levar a refletir sobre a importância de manter uma vida de oração dentro do relacionamento. Às vezes a pessoa pode até pensar assim, nossa, mas oração dentro de um relacionamento a dois, né? Que é algo que é mais assim carnal, né? Emocional, mas não, né? A gente até falou isso aqui em outros momentos, né? De que o nosso relacionamento ele é carnal, sim, né? Mas ele também é emocional e ele também é espiritual. E em todos os capítulos o autor traz temas que são tão importantes e eles vão se completando. Então, ao final dos 40 dias, quando você vai analisar todos esses temas que foram estudados aqui, você consegue fazer uma junção de cada tema e ver o quanto isso é importante para que você possa ter um casamento mais saudável, né? Um relacionamento com menos problemas, mais feliz, né? E ele começa trazendo aqui, através do versículo que está em Mateus 18:19, que diz assim, que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meio do Pai que está nos céus. O autor vai falar aqui sobre a concordância em oração, o quanto é importante o casal estar concordando com aquilo que eles estão buscando. E isso não somente na questão da oração, mas acho que em toda a nossa vida, né? Em todos os aspectos. O quanto que é importante a gente caminhar juntos, a gente fazer coisas juntos e a gente estar alinhado dentro do mesmo propósito, né? Sonhando os mesmos sonhos e ainda que sejam sonhos diferentes, né? Mas que a gente possa estar compartilhando desses sonhos juntos e poder vivenciar o sonho um do outro junto. E eu, se eu não me engano, acho que é amanhã que nós vamos falar sobre sonhos, e é um tema muito bonito também. E o autor começa dizendo o seguinte, se alguém lhe dissesse que mudando apenas um aspecto do seu casamento, você teria quase que 100% de garantia de que a vida de vocês como casal melhoraria significativamente, você no mínimo ia ficar bem curioso para saber qual aspecto é esse, né, que poderia ser mudado e que traria tantas mudanças, tantas diferenças dentro do relacionamento. E esse aspecto é sim a questão da oração, de concordar juntos, de andar juntos, de buscar essa unidade. Essa unidade, ela cresce entre o casal, entre o homem e a mulher, quando eles começam a buscar a Deus juntos, a ter uma conexão intensa e poderosa dessa vontade de estar perto, essa vontade de realizar sonhos, de conquistar as coisas, né? Orar juntos pode fazer maravilhas dentro de um relacionamento, né? Eu e Humberto temos várias situações que a gente poderia trazer para vocês aqui, de exemplos, né? De como a gente alcançou coisas na nossa vida, situações na nossa vida, quando a gente decidiu dedicar um tempo juntos em orar por esse motivo, né? E ele fala o seguinte, o autor, que quando você precisa de sabedoria para tomar decisões, você e o seu parceiro de oração, no caso seu cônjuge, né? Vocês podem buscar a Deus juntos para encontrar uma resposta. E quando eu estava lendo aqui esse capítulo hoje novamente, eu estava me lembrando de quando nós fomos comprar um apartamento que nós tivemos, que até nós contamos aqui essa história, que era um apartamento de uma empresa que estava em recuperação judicial e foi um risco muito, muito, muito grande que nós tivemos de fazer essa compra. No entanto, nós oramos antes de tomar essa decisão e foi tão interessante que no dia que o Humberto me levou para conhecer esse apartamento, ele ainda estava em construção, eu senti tanta paz dentro daquele lugar, eu tinha tanta certeza que aquele negócio ia dar certo, mas essa certeza e essa paz que eu senti não era algo que vinha de mim,
Eu sei que é algo que veio de Deus naquele momento, confirmando que aquele seria um bom negócio para nós. E nós buscamos de Deus aquilo e deu super certo. E foi um apartamento que nós moramos nele por muito tempo, mas foi um apartamento que a gente fez muitos amigos, amizades muito bacanas, onde nós conhecemos muitas pessoas, aonde eu deslanchei a minha profissão através daquele prédio, da situação toda que viveu ali. O Humberto deslanchou na profissão dele também como corretor de imóveis, porque nós decidimos buscar a Deus antes de tomar aquela decisão. E o autor, nesse capítulo, ele vem trazer para nós esse ensinamento de nós nos dedicarmos a buscar a Deus antes de tomarmos qualquer decisão na nossa vida. Talvez possa ser decisão complicada, complexa, de coisas bem difíceis que a gente enfrenta, de decisões muito importantes, mas também de decisões pequenas, sabe? De coisas básicas. Eu vou contar para vocês aqui agora, eu lembrei agora, eu nem anotei esse exemplo aqui, mas eu lembrei que eu... Lá vem. Ah, é bem engraçado assim, mas gente do céu, eu lembrei, eu vou contar. Teve uma época da nossa vida que a gente vendia a janta para comprar o almoço, ou o contrário, vendia o almoço para comprar a janta. Era uma pobreza lascada. Uma época bem longa. Bem longa. E o que aconteceu? Nós íamos fazer um casamento nesse dia. O pastor da nossa igreja não podia fazer, que estava viajando, e chamou a gente para poder fazer esse casamento no lugar deles. E o Humberto, gente, tinha até um blazer, mas a calça já não servia mais. E a gente não tinha dinheiro nesse dia. Meu Deus, você sabe quanto que eu tinha, gente? De verdade, eu tinha R$30 nesse dia. Eu nunca esqueço o valor, porque foi algo incrível. Eu precisava comprar para o Humberto uma calça e uma gravata. Então, assim, como que você compra uma calça e uma gravata com R$30? Funerária. Funerária, tem um monte de blazer. E eu me lembro desse dia, gente, como se fosse ontem. Porque eu peguei os R$30, né? E fui pro meu quarto e orei. Falei, Deus, me leva no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Eu preciso comprar essa calça e essa gravata com R$30. Eu orei e fui. Fui na Riachuelo do Buriti Shopping, que eu imaginei, lá eu vou conseguir. E, gente, foi incrível, porque foi o seguinte, eu achei uma calça lá de R$19,90. Eu não acredito que eu tô contando isso. Eu achei uma calça lá de R$19,90 e uma gravata de R$9,90. Fui pro caixa. Nunca mais achei isso. Fui pro caixa feliz da vida, porque, nossa, vai dar certinho, né? Os R$30 ali, né? Ainda sobrava 20 centavos, né? Fui pro caixa passar. Na hora que eu fui passar no caixa, a menina falou assim, nossa, essa gravata acabou de entrar de promoção. Aí ela passou a calça R$19,90. Quando foi passar a gravata, eu nunca vi uma gravata desse preço na minha vida, nem nos brechó. A gravata era R$4,90. Gente, eu fui, comprei a calça, a gravata e ainda voltei pra casa com R$5. Tomou um sorvete, não? Não. Eu voltei pra casa com R$5, porque nós éramos muito pobres, não precisava dos R$5 pra comprar carne. Outro dia eu conto o que eu fiz com o resto desses R$5. E, gente, eu tô contando isso, é muito simples a história. É até engraçado hoje a gente contar um negócio desse, né? De você fazer uma proeza dessa, né? De comprar uma calça e uma gravata com R$25, porque era que precisava muito. É extremamente simples, você deve estar morrendo de rir aí de mim, mas assim, foi uma experiência muito incrível que eu tive com Deus. Porque às vezes a gente pensa o seguinte, que Deus ele só se importa com problemas grandes, com questões grandes, mas não. Deus ele se importa com os mínimos detalhes da nossa vida. Talvez a gente hoje conte essa história rindo e achando engraçado, até ridículo, né, a história, mas ela serve muitas vezes para eu pensar naquilo que Deus já fez por mim, nas coisas grandes e nas coisas pequenas, e que Deus sempre está presente, tanto seja grande quanto seja coisas muito simples, sabe? Mas naquele momento, para mim, que nós estávamos extremamente carentes financeiramente, aquilo foi um grande milagre, sabe? E é esse o ensinamento que eu quero trazer para vocês com essa história que a gente conta rindo hoje.
mas que Deus está presente em qualquer circunstância e que Ele se importa com as nossas dificuldades, por menores que elas sejam. Que a gente não tem que se recorrer a Deus só quando você está perdendo seu carro, perdendo sua casa, ou alguém da sua família está com uma doença muito grave. Mas Deus está ali à nossa disposição até para comprar uma calça, sabe? Até para se preocupar com o que você vai comer à noite. Deus se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida. É a gente que tem dificuldade muitas vezes de nos relacionar com Deus com essa facilidade, com essa intimidade, sabe? Com essa intimidade de entender, olha, Deus está aqui, Ele está presente, eu não preciso de um ritual, eu não preciso de uma igreja, eu não preciso de alguém para um superior, né? Um padre, um pastor, um bispo, sei lá, eu não preciso de nada disso, eu tenho acesso a Deus e pronto, e Ele está ali comigo, Ele vai se importar e Ele vai cuidar de mim naquilo que eu preciso. Então é isso que o autor vem trazer aqui para nós, nos motivar a nos envolver em Deus, a nos envolver com Deus. E ele fala o seguinte, que quando Jesus fala naquele versículo lá, que quando os dois concordarem em oração, eu quero fixar nessa palavra, na concordância, porque essa palavra concordância, ela vai mostrar uma sintonia muito importante, uma harmonia entre o casal. E o versículo fala bem isso, né? Quando a gente concorda em oração, Deus está ali, Ele vai nos atender, Ele vai nos alcançar. Agora, falando um exemplo, né, que não é tão simples assim, né? Mas que foi algo que nos impactou e impactou toda a nossa família, os nossos amigos que nos acompanharam, e eu também já contei isso aqui em alguma live, que foi a questão de nós sermos pais. Porque foi algo que nós alcançamos exclusivamente através da oração. E o tema de hoje é esse, o amor concorda em oração. E o fato de nós termos Ana Júlia realmente foi porque nós paramos e fomos concordar em oração. Era algo que eu queria muito ser mãe e Humberto queria muito ser pai, mas nós não podíamos, né? Por questões de saúde, né? Eu não podia ter filhos e Humberto também não podia, então era impossível engravidar. E nós oramos pela Ana Júlia por 6 anos. Agora é uma outra questão que eu quero comentar com vocês também, porque tem pessoas que acham que Deus tem que responder nossas orações rápidas, né? E outras pessoas já estão assim tão desmotivadas porque falam assim, mas eu já estou orando, estou pedindo a Deus há 2 anos por isso e isso não acontece. O tempo de Deus é o tempo de Deus, e isso é um mistério, a gente não vai conseguir entender o tempo dele. Como eu contei aquele exemplo muito simples, que eu orei antes de sair de casa e eu consegui comprar o que eu precisava, numa oração rápida e tudo certo. E várias vezes eu estava pedindo para Deus assim, sabe quando você vai sair, você vai para um lugar que você sabe que está muito cheio, não tem estacionamento, dentro do carro eu falo, Deus, prepara o meu lugar para colocar o carro, e Deus vai lá e prepara aquele lugar. Tem coisas que Deus responde instantaneamente e outras não. Outras vai levar um tempo. E esse tempo de Deus muitas vezes a gente não entende, mas pode ser que nesse tempo Deus esteja trabalhando por nós, trabalhando em nós, nos ensinando coisas também. Então eu tenho vários exemplos para te contar aqui de orações minhas e do Humberto que foram respondidas em segundos, sabe? No mesmo dia. Mas nós temos também essa história da Ana Júlia, que levou 6 anos. Foram 6 anos pedindo a Deus por um milagre. Até que, de fato, Deus veio e trouxe para nós um grande milagre. E hoje a Ana Júlia tem 15 anos. Mas ela foi um grande milagre, porque era completamente impossível. Os nossos médicos já tinham nos desenganado, já tinham encaminhado a gente para inseminação artificial. E nós decidimos orar e buscar em Deus. Então, nós buscávamos todos os dias a gente orava. Humberto colocava a mão na minha barriga todos os dias e orava para que Deus colocasse a Ana Júlia ali na minha barriga e a gente pudesse viver a paternidade, né? E por falar nisso, chegando no Dia dos Pais, né? Gravatinha? Gravatinha de R$ 9,90. Então, o que eu quero passar para vocês hoje aqui como reflexão desse livro é que você não desista. Talvez vocês estejam pedindo coisas para Deus que pode ser que estejam demorando também, como para mim demorou a questão da maternidade, né? Para Humberto da paternidade.
mas que você possa permanecer buscando a Deus e que você busque isso junto com o seu cônjuge, que você fale com o seu cônjuge sobre os seus sonhos e que vocês possam buscar em Deus isso, né? E assim, a função da oração, gente, ela é muito mais do que acabar com brigas, do que diminuir contendas. A questão da oração é um privilégio, é um grande privilégio que a gente pode levar esse tempo para curtir, sabe? Curtir a presença de Deus nos mínimos detalhes. E uma outra questão também que eu quero passar para vocês de vivência minha. Às vezes as pessoas são muito religiosas e acham que momento de oração você precisa estar de joelhos, sei lá, fazer um monte de rituais, e não necessariamente você precisa fazer isso. Eu gosto muito de estar conversando com Deus quando eu estou passando roupa, quando eu estou lavando vasilha, quando eu estou dirigindo. Gente, quando eu estou sozinha dentro do meu carro, dirigindo sozinha, eu acho que as pessoas que estão do lado devem achar assim que a mulher é maluca. Porque eu fico orando dentro do carro, eu fico cantando dentro do carro, eu converso com Deus dentro do carro, como se Deus estivesse sentado ali do meu lado, converso sim, conto coisas, peço coisas, agradeço. Então, o que eu quero mostrar é que você pode ter momentos com Deus de intimidade sem necessariamente você estar de joelhos ou num lugar reservado especificamente para aquele momento, sabe? Mas ter esses momentos de intimidade mesmo. E um outro aspecto que eu quero colocar aqui, tô falando demais, não tô deixando ele falar nada. Não, pode falar. Um outro aspecto que eu quero colocar aqui, aproveitando esse gancho da questão da oração em concordância dentro do casamento, é que muito mais do que pedir coisas, nós precisamos mostrar para Deus um coração grato, sabe? Nos aproximar de Deus com um coração cheio de gratidão. Ser grato pelo seu casamento, ser grato pelas suas conquistas, pelo dia a dia e demonstrar gratidão, isso também é uma forma de oração. Quando eu demonstro gratidão, eu também estou tendo o meu momento de intimidade com Deus. E assim, a gente aqui em casa às vezes é engraçado que a gente vai cuidar das nossas plantas, da horta e tudo, e de verdade eu converso com as plantas mesmo, eu converso com os passarinhos, eu agradeço quando eu pego meu pé de jabuticaba cheio de jabuticaba, eu falo, meu Deus, que coisa mais linda, e eu começo a glorificar a Deus naquele momento que eu vejo as coisas aqui frutificando, sabe, a minha alface crescendo. Teve um dia que eu tava aqui sozinha, o Humberto tava pro escritório, e um maracujá que cresceu de uma forma muito maluca aqui, que a gente não consegue entender, ele caiu, né, o fruto, e quando eu tava varrendo aqui fora, eu vi um fruto enorme, um maracujá muito grande. Gente, eu fiquei tão emocionada, eu liguei pro Humberto na hora de chamada de vídeo, amor, olha isso, que coisa mais linda, olha o que Deus fez, esse maracujá, e não sei o que, comentando isso com ele. E assim, gente, era um maracujá, mas assim, eu me senti tão grata naquele momento, sabe? E o fato de eu ligar para ele e envolver ele com aquele momento que eu estava muito emocionada com o maracujá, também é uma forma de estarmos orando juntos. E assim, eu conto essas histórias bobas aqui para vocês, porque assim, o que eu quero mostrar é que vocês não precisam ser religiosos, metódicos, formais com Deus. Você pode viver uma vida de intimidade, sabe? De alegria e de gratidão. E ter esses momentos e colocar o seu cônjuge também para participar desses momentos de gratidão junto com você. E isso é muito feliz, isso é muito gostoso, sabe? Isso traz saúde para vocês dois. Então procure envolver um ao outro, né, nessas questões e serem gratos pelas coisas que acontecem, né? Não chegar diante de Deus somente para pedir, mas para agradecer. Você pode sentar num fim de tarde na sua casa e olhar para a sua casa e falar, poxa vida, amor, olha que bacana. Quanta gratidão, né? A gente tem que demonstrar para Deus. A gente tem um lar, a gente tem comida na geladeira, a gente tem filhos dentro dessa casa fazendo bagunça, filhos saudáveis, né? E demonstrar essa alegria para Deus. Isso também é uma forma de oração. É isso aí. Concordo. Concorda? Idem. Eu vou deixar você falar. Concordo. A oração, para mim, ela é um exercício muito grande, né? Um exercício que fortalece demais a sua fé, fortalece demais
os seus pensamentos, fortalece mais as suas convicções, fortalece mais os seus projetos. Então, você ali conversando com Deus, com o Criador, aquele que você nunca viu, que sabe que existe, sabe que um dia irá encontrar e sabe que Ele é provedor de todas as coisas, que tudo pertence a Ele, tudo está nas mãos dEle, né? E é muito interessante essa questão que a Sinara falou de que você tem total liberdade de falar com Deus e se expressar com Ele da forma como você quiser, porque o acesso é livre, imediato e contínuo, né? A toda hora, a todo momento, seja para agradecer, seja para pedir, seja para questionar, seja para murmurar às vezes, chorar, né? Chorar, porque nós não entendemos muitas vezes as situações, aquilo que está acontecendo e muitas vezes a gente questiona, né? E quer entender as situações. Mas é muito bom você ter esse entendimento de que você pode recorrer a Deus de todas as formas, desde as mais simples às mais complexas, né? E a gente já teve tantas situações, teve uma que sempre quando eu lembro eu me emociono e eu dou risada ao mesmo tempo, né? Porque para qualquer pessoa que a gente vai contar isso, principalmente se a pessoa for muito religiosa, ela fica até escandalizada, né? A gente tinha um pit dog e esse pit dog era nesse formato, né? A gente vendia à noite para comer no outro dia e comprar os materiais de fazer o sanduíche à noite. E a Sinara grávida, no barrigão, e a gente foi comprar os negócios lá no Dog Silva. Nossa, essa história, meu pai. A gente foi comprar lá no Dog Silva. Aí comprou os negócios para fazer os lanches e tal. E eu tinha um tipo ruim, né? Que é carro tipo ruim. E esse carro vivia dando problema, só que nesse dia o problema dele foi acabar o álcool, né? Ele era álcool, acabou o álcool. E eu tinha feito as compras e tinha R$1 tinha sobrado. Nessa época o álcool era 76 centavos, um negócio assim. E eu ia assinar aquele barrigão, ficou lá, eu falei, vou lá no posto. Aí eu vim com aquela moedinha, eu vim assim, olha, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com R$1? Não dá 1 litro, e ainda tem que pagar a embalagem e tal. E conversando com Deus, assim, e realmente nesse dia eu não estava murmurando. Como de costume, eu não estava murmurando. Eu estava assim, né? Podia dar uma provisão aqui, alguma coisa, fazer um milagre aqui. Na hora eu lembrei da multiplicação dos pães, da Bíblia, dos peixes, transformando água em vinho. Lembrei de tudo naquela hora, né? Aí eu andando, tinha um bar do meu lado, antes do posto. Aí tinha um pessoal jogando sinuca e tinha uma maquininha de caça-níquel. Nossa. Aí eu falei, meu Deus do céu. Os religiosos vão ficar indignados agora. Não tem problema com isso, não. Assim, meu Deus do céu, eu vou olhar isso, só podia me abençoar aqui, né? Podia me abençoar com essas moedinhas aqui, né? E eu fui lá, 25 centavos, troquei lá os 4 moedas de 25 centavos. Foi uma, foi duas, foi 3, né? Deus ainda deu uma emoção, né? Foi na quarta. Falei, meu Deus, só tem mais essa. Coloquei a moedinha e o negócio girou e caiu aquele monte de moeda que na época deu quase R$50, tudo de moeda de 25. Eu fui lá, comprei a embalagem, 5 litros de álcool, comprei, cheguei lá no carro com a camiseta cheia de moeda, senão você roubou quem? Eu queria matar ele, né? Quem você assaltou? Quem assaltou o mendigo aí, o que foi? Mas esse é um fato interessante, porque eu lógico, eu não estou incentivando ninguém a pegar o dinheiro e apostar e jogar na Mega Sena, mas se jogar também, Deus te abençoar, seja feliz com isso aí. E dá um presente para nós. Mas assim, foi uma oração na hora que eu fiz, sem me ajoelhar, sem estar num quarto fechado, com nenhuma música, e foi uma oração simples e de coração. E Deus entendeu a situação e me abençoou naquela hora. Gente, mas a Bíblia fala que Deus usa até uma mula para falar com a gente. Ele usa quem ele quiser, ele usa o dinheiro que ele quiser para te abençoar, ele vai usar as ferramentas que ele achar que deve usar, porque ele é Deus. Então, Deus é Deus e ele faz o que ele quiser. E isso é o legal disso, né? Dessas orações que têm acesso a Deus.
E outras situações mais complexas, foi o caso da Ana Júlia, para a gente impactou demais, porque para muitos, assim, às vezes pode até ver como algo simples ou natural, mas como aconteceu foi muito complexo, porque a gente orou 6 anos, e era todos os dias, e eu orava pedindo uma menina, e quando no mês que a Sinara foi ficar grávida, a gente foi num congresso, e um pastor chamou a gente, falou, vocês estão orando tanto tempo para ter uma menina e vai ficar grávida. Esse mês vocês vão ficar grávida. E aquilo aconteceu tudo e para a gente foi muito importante, isso fortaleceu muito a nossa fé, né? E outras situações que a gente poderia ficar aqui talvez a noite inteira comentando e falando de situações onde que a gente colocou e fez orações em concordância, os dois, e aconteceu do jeito que a gente queria, como a gente havia pedido, soluções de problemas e por aí vai, né? Isso aí. Então é isso. É isso. E o desafio de hoje, o que o autor traz para nós é uma tomada de decisão, né? Decida ter um tempo de oração diariamente. Se você conseguir fazer isso com seu cônjuge, ótimo. Se não, sozinho, sabe? Mas tenha tempo com Deus. Aproveite os momentos também que você está sozinho, que seja no banho, lavando vasilha, fazendo alguma coisa. E converse com Deus, sabe? Quando a gente vai cuidar das nossas hortinhas aqui, das nossas plantinhas que eu tô ali molhando, é um momento de glorificar a Deus, de agradecer também, sabe? Então, sem religiosidade, sem peso, sabe? Sem dificuldades, mas assim, um relacionamento de intimidade, de amor com Deus, né? E isso é muito gostoso. Então, é isso que o tema traz para nós hoje. E eu quero te pedir para você estar aqui com a gente amanhã. O tema de amanhã é sobre sonhos, é um tema muito lindo, a gente tem tanta coisa para compartilhar e eu espero que vocês estejam aqui, convide seus amigos para participar. Nosso desafio está chegando ao fim, né? Mas dá tempo ainda de pegar algumas coisas, né? Então é isso, gente. Boa noite para vocês. Obrigada aí por todos os comentários que eu li aqui. Enquanto o Humberto falava, eu li. Obrigada. E o Silas chegou tarde, mas chegou. Nossa, dando duro, hein? Mas é porque, Silas, você é super como Caxias, né? Chega cedinho, uma gracinha, né? Mas aí a gente se atrasou, a gente preocupou aqui. Então é isso, pessoal. Tchau, Boa pessoal. noite para vocês. Um até abraço. amanhã, tá bom? Que Deus abençoe.